Olá, pessoal, começando mais um Pode Falar podcast com a Aline Naim. Hoje eu vou entrevistar ela, que é artista como um todo. A gente vai entender um pouquinho da vida dela. Acabei conversando um pouquinho aqui nos bastidores. É de Campos, mas ela vai falar da onde de Campos. E tá com um filme que já está em cartaz, que na verdade já foi apresentado e, se Deus quiser, vai concorrer a vários festivais aí, representando não só ela como artista, como roteirista, mas também a nossa cidade, né? Porque fala um pouco de tudo que aconteceu, de algumas coisas que aconteceram na nossa cidade. Então, vale a pena, você vai acompanhar a história toda dela agora e vai ficar curioso para ficar correndo atrás aí de informações, não só sobre ela, mas como os conteúdos que ela faz. Graziela dos Anjos, muito obrigado. Eu sempre falo que aqui é rapidinho, quando as pessoas menos esperam, já está acabando. O nosso roteiro, a gente mesmo que faz. A gente já entrevistou de tudo um pouco aqui. Então, prazer recebê-la. De Campos e da onde? Obrigada, prazer também estar aqui, Elinho. De Campos, de Tocos. De Tocos, nossa Tocos. Baixada Campista. Vai com muito E orgulho. Tocos tem uma veia Cultural, né? cultural gigante, né? Realmente. Lá tá a grande parte de toda a nossa história tá lá, né? Exatamente. Tá lá em Mano. Tocos, né? Então, muito bacana. Boa. Filha de quem? Sou- Se já é mamãe de alguém, Sim. conta um pouquinho. É porque a gente sempre, antes da gente falar um pouco sobre o tema que a gente vai falar hoje aqui, que é cultura, a gente fala um pouco sobre a pessoa, a cidadã, a pessoa Graziela. Então, passa um pouquinho pra gente. Então, Elinho, eu me chamo Graziela dos Anjos. Eu sou filha de Sildineia dos Anjos, que é conhecida como Dinha, e de Jorge de Souza, que era conhecido como Soró, né? Que é saudoso hoje em dia. E sou neta de Maria do Carmo de Souza, que foi conhecida como Maria do Bar, a primeira comerciante a ter um comércio registrado lá em Tocos. Pô, quanta história, hein? Conta a história, uma mulher que é símbolo de empoderamento, de força, Falecida também? falecida. O filme foi aprovado na Lei de Incentivo Paulo Gustavo para ser produzido. E ela, vítima de complicações pós-pandemia, né, de Covid, acabou sendo vitimada. Mas o filme mostra a resistência dela enquanto primeira mulher empreendedora, enquanto uma mulher que lutava para não estar nesse sistema de violência, uma mulher que lutava para tirar outras mulheres desse Pô, que ciclo de bacana. violência. Faleceu com quantos anos? Desculpa a pergunta. Faleceu com 63 anos. 60, nova. Nova. Muito nova. Muito nova. Mais uma, infelizmente, mais um ser iluminado aí que perdemos para a pandemia. Desculpa, 73, ai meu Deus. 73, Mas ainda nova. Mas ainda muito Ainda nova. muito Ainda muito nova. Diz para mim, aonde começou o desejo pela arte e qual foi o primeiro? Porque, como a gente falou um pouco, a Graziela faz um pouco de tudo, né? Exatamente. Mas qual foi o primeiro start para a arte? Então, acho que o primeiro start para a arte foi ainda aos 7 anos de idade na escola. E aí aqui eu reforço a importância da cultura, da arte. Dentro do ambiente escolar. Essa multilinguagem, né, enquanto ressignificando e ensinando mesmo a esses jovens que é possível ser um profissional de cultura, de arte, e que foi muito difícil para mim entender isso, sabe, Alinho? Eu primeiro sou formada em técnicas de enfermagem e instrumentadora cirúrgica, tenho 16 anos de execução dessa função aqui na cidade de Campos. Após pandemia, me senti saturada, fazia arte como uma forma de hobby, vamos botar assim naquela época. Prazer. É um hobby. Mas eu acho que era difícil eu ter acesso desse lugar enquanto profissional, uma vez Sim. que eu tinha que pagar as contas e tinha que ter um outro trabalho. Sim. Então eu não conseguia estar em todos os ensaios, em todas as apresentações, enquanto instrumentadora cirúrgica. Isso era muito difícil. Sim, tempo. E aí eu não conseguia viver a arte profissionalmente. Então eu estava sempre ali naqueles bastidores, sempre me qualificando. Acabei tendo, como que eu digo, diplomas. E aí, pós-pandemia, a empresa que eu era representante de material cirúrgico acaba a distribuição na cidade e eu resolvo pegar tudo que eu trabalhei
vender meu carro, fazer a loucura de amor Investir na arte. e investir na arte, investir em mim, principalmente, porque eu entendi que eu era uma artista que tinha o que falar e não queria falar o mais dos mesmos. Eu gostaria muito de fazer artes e artes autorais, porque eu entendi, Nelson, que a minha história ela é uma história marcada pela cor vermelho, e esse vermelho é do sangue, da violência. E eu entendi que eu poderia ressignificar também essas histórias através da arte e tirar um pouco desse fardo que eu levava, acredito que seja assim que eu posso estar colocando. E aí, pós-pandemia, eu pego e faço o vestibular na Casa de Artes de Laranjeiras, formar numa universidade que é dita como uma universidade para quem tem dinheiro, né? Para Uma quem mas, pode, é uma mas também uma uma referência. referência nacional, Sim, é isso que eu ia falar. internacional. Então, assim, realmente era um desafio. E assim fiz. Fui para o Rio, me formei na Casa de Arte Laranjeiras e ainda no último semestre da faculdade fui premiada com a Cena Vermelho, que é uma parceria textual entre eu, Graziela dos Anjos, a atriz e professora e escritora Samila Jabor, que também é campista, uma mulher campista. E Não sabia, ela é campista? ela é Não sabia. campista e ela também foi intérprete da música do samba que eu compus para o filme, que é uma das músicas do filme, e ela escreveu a letra da música Vermelho. E eu aproveitei esse título. Inicialmente seria Marias, o nome do filme, mas essa poesia da Samila, ela era tão potente que eu preferi trocar o nome, botar Vermelho e incluir. Eu acho que a música e a história, então, como um todo, fizeram essa mudança. Então. Tudo isso acontecer, sabe? E assim, lá na Cal, eu levei essa poesia de Samila, musiquei lá com a Yasmin Lifer e Juliana Abreu e Isabelle Moraes. Então, nós fizemos essa apresentação lá e fomos premiadas no Festival Universitário FestCal de 2023. E de cenas curtas fomos premiadas. E a partir dessa premiação, eu me formo e retorno a campus. Chegando aqui, abre-se o edital da Paulo Gustavo, ainda de 2023. Eu prontamente sento com Juliana Abreu e falo, Juliana, vou escrever aqui o roteiro, agora vai virar um filme. Estou com umas ideias, vamos sentar, vamos conversar. E aí, eu e Juliana sentamos, conversamos, eu elaborei esse roteiro juntamente de Juliana Abreu, com a colaboração textual dela e da Samila Jabor. E fizemos a obra vermelha acontecer. Escrevemos, ganhamos a verba, um desafio imenso, produzir um filme com R$ 43 mil, sendo obrigatoriamente... Absurdamente difícil. Sendo obrigatoriamente gastar 10% desse valor com acessibilidade, obviamente que justo, mas assim, gastar, né, com acessibilidade. Porém, se eu conseguisse um serviço de acessibilidade mais barato, eu não poderia. Eu teria que pagar os 10%. Então, assim... Foram vários desafios, trouxe 5 participantes do Rio. Então, assim, traz equipe, leva equipe, mantém equipe aqui. Enfim, tudo custa muito caro. As locações de gravação, as externas. Uma foi em Tocos, na casa da minha mãe e do meu padrasto, Alcino Melo. Eles cederam a propriedade rural, que é do meu padrasto, né, deles, para que eu pudesse gravar a cena inicial. A cena do feminicídio foi numa rua próximo do coleginho. Então, assim, foi na rua... Em Tocos mesmo, uma rua de chão ainda, uma rua vermelha, de terra vermelha. Então, foi feito essas externas lá em Tocos, em 2 lugares. Tivemos cenas gravadas dentro do apartamento no qual eu moro, para viabilizar acontecer. Tivemos cenas gravadas nas ruas atrás da Câmara Municipal, porque nós no filme abordamos a temática que nós mulheres não estamos seguras em lugar nenhum. A gente não está segura em casa, a gente não está segura na rua, a gente não está segura em lugar nenhum. Então, no apartamento nós temos cenas de violência doméstica e uma referência à violência sexual infantil dentro do apartamento. Nas ruas nós temos duas
personagens que estão fazendo, uma sendo perseguida numa rua e a outra sendo arrastada para um beco. Essas histórias são reais. Essa parte da cena das ruas, a Juliana Abreu, ela diz no texto dela que ela não se sente segura em andar em lugar nenhum, de andar na rua de dia, nem de noite, ela não se sente segura. A Samila Jabor traz o relato que aconteceu com ela nas ruas, na qual ela foi puxada para um beco. E lá temos a cena dela, ela mesmo representando, porque ela é atriz, e ela quis fazer A parte a dela. representação. E assim, nós tivemos esse apoio coletivo de umas apoiando as outras. É um filme, é um grito coletivo. E na verdade, infelizmente, né, mostra a realidade que Exatamente. o nosso país está inserido, infelizmente. Não só o Exatamente. mundo, né, mas principalmente trazendo para a nossa realidade. É um filme que, infelizmente, retrata, como diz o ditado, infelizmente, a realidade. vida como ela é, né? A realidade. Pelo menos a nossa... Infelizmente. Infelizmente, a nossa realidade. Vocês... tivemos uma festa, né? Isso... Hoje, quinta-feira, isso já foi lançado, né? Sim. Vamos mudar assim. E o grande desejo de vocês é continuar, participar de festivais participar de festivais. com esse espetáculo, né? Ou seja, com esse filme. E qual é o desejo da Graziella daqui para frente? Não só com esse projeto, obviamente, que é um projeto que ele tem início, meio e que provavelmente o fim bem mais lá na frente, ou seja, tem muita coisa para usar ainda desse projeto, né? Muita coisa para rodar. Mas o que já está na cabecinha da Graziella, está pensando nessa... Quem está funcionando agora é a artista, é a roteirista, é a musicista? É a produtora, com certeza. É a produtora. A produtora executiva. Eu tenho uma parceria na produção com Carolina Marques, que ela faz a coordenação de produção do filme Vermelho. Temos pensamentos. A direção eu fiz em conjunto com a Isabelle Moraes, uma vez que eu também faço como papel de atriz no filme. Então, quando eu estou atrás das cenas, Isabelle Moraes dirige essas câmeras. Sim. Porque eu não teria como dirigir. E atrás das câmeras, durante a edição, eu e Isabelle dirigimos ainda essa direção. Nosso desejo é disseminar esse filme por aí, porque o Vermelho, como eu te disse, ele é um grito coletivo, mas também uma denúncia aberta sobre as nossas histórias, sobre as violências que aconteceram conosco. Nós trouxemos vítimas da Subsecretaria de Política Pública para a Mulher para estar depondo nesse filme. Nós fizemos um manifesto na escadaria da Câmara Pacífico, onde as mulheres vestiram branco. Teve um chamamento público para esse acontecimento, que foi gravado e é uma das partes do filme. Nós ainda tivemos um projeto de lei aprovado na Câmara, que é o Memorial Lírios da Paz, como eu disse, que leva o nome da minha avó, Maria do Carmo de Souza, que foi a construção de um memorial que era um jardim de Lírios da Paz. Nós, mulheres do filme, da Subsecretaria de Política Pública para Mulheres, plantamos esses lírios da paz e hoje está lá, na sede da Subsecretaria de Política Pública para Mulher. Se alguém chegar lá, vai dar de cara com esse jardim e deixando ali essas vítimas à mostra. Eu acho que esse era meu maior desejo, sabe, Elinho, de não deixar apagado essas mulheres que morreram e muitas o crime não foi solucionado. Então, hoje nós temos na cidade de Campos um lugar onde pode-se ver que existe vítima fatal de violência aqui contra a mulher nessa cidade. O desejo do nosso coração é isso, é concorrer a festival, se for de ganhar prêmio seria maravilhoso, mas além de qualquer coisa, nós queremos disseminar o filme, queremos vender para prefeituras que estejam interessados no filme, vender para ações sociais, para que estejam interessados. Eu tenho o projeto de inscrever em organizações internacionais que trabalham direito da mulher. A gente tem algumas procuras, tanto de prefeituras, quanto de ONGs especializadas em direito das mulheres, em direitos humanos. No filme, a gente aborda muita temática importante, como, por exemplo, a matança das mulheres trans no Brasil. São o maior número de mulheres assassinadas. E a seguir vem as mulheres pretas.
Então, que são as maiores vítimas de violência nesse país. Então, assim, a gente tem muito a dialogar com esse filme, a gente tem muito a dizer. O filme, a parte de produção, as fotos ficaram tão incríveis que eu resolvi fazer uma exposição De fotos. fotográfica e imersiva nessa estreia. Então, quando as pessoas foram chegando para assistir o filme, eles deram de cara com uma exposição fotográfica que estava Que no bacana. foyer do teatro. E ali Que eles bacana. puderam entender, antes de assistir o filme, como que foi produzir o Vermelho, quais as mensagens que já tinha ali. Tudo Pra que não- foi, infelizmente, ruim que aconteceu, mas que acabou sendo esse grito de socorro, essa denúncia, vamos dizer assim, esse Coletiva. berro, né? Essa denúncia coletiva, mas que, infelizmente, coisas ruins aconteceram para que isso se tornasse realidade. E assim, ainda na exposição, Elinho, nós temos notícias do Campus 24 Horas que cedeu para a gente que legal. direito. Então, assim, atrás de uma foto tinha uma notícia E uma real história, né? da Uma cidade história. de Campos. Uma história. Então, assim, essa exposição, ela realmente, assim, tá tudo aqui, tá misturado realidade com ficção, com mulheres que estão contando as suas histórias reais, com profissionais do enfrentamento que também deram falas no filme. Entre elas, nós tivemos uma assistente social, a Laila, tivemos a doutora Tayana, que é médica, ginecologista e obstetra especializada em parto humanizado, porque nós abordamos também no filme a temática violência de obstétrica. Temos a advogada doutora Lilian Cruz e temos a psicóloga doutora Thaís, que é a psicóloga do CEAM, que é o Centro de Atendimento às Mulheres Vítimas, aqui na cidade de Campos. Esse filme foi feito em parceria com a Subsecretaria de Política Pública para a Mulher, a subsecretaria... Quem hoje tá? Josiane Morumbi. Josiane Morumbi, minha amiga pessoal, Olha, amo de paixão. Vou te falar uma coisa. Gosto muito dela. Eu conheço a Josiane muito antes da vereança. Sou amigo pessoal do Vitor, que é o irmão dela. Sempre me tratou com muito carinho. Foi fã, né? Não deixa de ser. Foi fã da minha mãe. Lembro quando, assim que Josiane assumiu, ela fez uma sala homenageando grandes mulheres de Campos. Uhum. Eu tive o prazer de receber um quadro que ela fez para minha mãe, o que me deu muito orgulho. Então, é uma querida mesmo, faz um ótimo trabalho. Exatamente. Eu sempre falo que na política a gente tem que separar as pessoas que não fazem das que fazem. Josiane é uma que faz. E muito. Merece todo o meu carinho. Ela sabe disso. Não estou falando aqui porque eu falo isso pessoalmente para ela. Eu tenho uma grande amiga que é uma amiga da minha família a vida inteira que está lá com a Josiane. Não sei nem se está lá ainda. Porque lá ela vive uma vida com esses filhos dela do coração, com essa vida louca que ela tem com o Branco, de garotos profissionais, né? Uhum. Os filhos da Laila são jogadores profissionais de futebol desde a infância. Então Laila estava lá com o Branco, estava lá com o Josiane, está lá ainda. Está lá ainda. Então, é um amor também. A Laila dá a fala, a assistente social, que explica o sistema, o ciclo de Laila, violência é a Laila. Laila, eu tenho uma relação como se fosse minha irmã, porque ela é queridíssima. A Vera, que é a mãe da Laila, me pegou no colo, me acompanhou toda a minha juventude e adolescência. Então, são pessoas que eu tenho um carinho enorme, tanto Laila quanto Josiane. E Laila e Josiane, assim, Josiane, eu cheguei, é minha amiga também, pessoal, assim, e quando eu cheguei lá, eu mostrei o projeto para Josiane, tipo assim, não teve mais isso, mais aquilo, por quê? Não, que bom. Não houve, vamos executar. É possível. Tudo que tá aqui. Não, é possível. E foi possível. E ela realmente fez acontecer. E a Laila trouxe uma fala, assim, todas trouxeram falas maravilhosas, mas a Laila, eu acho que é porque ela é gerente, né, do CEAM, e ela tá ali todo dia, enfrentando. Ela deu uma fala sobre o ciclo da violência, que não tem como você não entender como ele acontece. E assim, foi incrível mesmo. Um beijo para as duas. Papai do Céu continue abençoando. Tem um carinho muito especial por elas, pode retransmitir. Elas vão ver depois, mas retransmita. Com certeza. Que diz uma coisa para mim, para a gente estar encerrando, porque quando você menos espera, o negócio passa tão rápido, já foi meia hora de programa. A Graziella tem sonho
ou ainda não é realidade, ou já é realidade, viver de arte? Porque esse é o grande problema de todas as pessoas. Ainda não é realidade, Elinho. Ainda não é. Isso não fique achando que é só você. O que a gente vê de músico, o que a gente vê de artista, o que a gente vê de roteirista, o que a gente vê de professor de teatro, que são exímios profissionais, Sim. que poderiam dar aula em qualquer lugar do mundo, Sim. mas que ainda não depende, ou seja, tem que ser professor, ou tem que ser enfermeira, ou instrumentadora, ou tem que trabalhar em loja, ou seja, então, não é uma realidade. Não é uma realidade. Nessa temática eu vou usar as atrizes do filme também, tá? Eu tenho 2 atrizes incríveis que são formadas pelo IFE, licenciatura em teatro no IFE, a Jailza Mota, que já é uma professora aposentada. Então, hoje ela consegue, né, estar com mais conforto dentro desse ambiente. Mas para estar também teve que trabalhar essa vida toda, né? Elas já são 50 a mais. A Dinar Benzi. A Dinar Benzi é a atriz que faz a mãe da vítima de feminicídio. Vocês que assistiram o filme, ou quem ainda um dia vai conseguir assistir o filme, vai ver que trabalho lindo das duas, de ambas. Mas, assim, você entende que uma mãe onde uma filha está morta no chão realmente depende muito de uma atuação muito visceral? Com certeza. A Jailza, ela fez uma tia que estava apoiando a mãe, que também é muito sofrido, mas o papel dela era se indignar e ela fez muito bem. Mas a Diná, ela tinha esse fardo imenso de ser a mãe da vítima. E a Diná fez um trabalho digno, assim, de premiações lindas, porque foi muito lindo mesmo a entrega que ela teve. E hoje, a Diná, ela precisa trabalhar com todo esse talento, ela precisa, para se sustentar, trabalhar no hortifruti aqui da nossa cidade. Então, assim, por isso, Aline, que eu fiz muita questão de ser uma noite de gala para minha equipe, tá? Eu fiz questão de vesti-las de gala, de ir atrás de parcerias, inclusive o Casarão das Noivas está sendo nosso parceiro. Pode falar todos que apoiaram. Muito agradecida ao Casarão das Noivas Todos. por poder estar nos ajudando a arrumar nossas meninas. O Juarez da Total Comunicações, que está cedendo, incrível, meu amigo também, está cedendo o projetor, que nós aqui no Teatro Trianon não tínhamos um projetor que mostraria a qualidade do filme. O filme foi gravado em 4K, o filme está bem... Nós aproximamos, deixamos o filme muito profissional, né? Que bacana. E a gente queria mostrar essa qualidade do que foi produzido aqui na nossa cidade. Temos também o apoio da BV Flores, que com a doação dos lírios para o Memorial Lírios da Paz. Então, assim, entre outros, Teatro Trianon... Se quiser lembrar, pode ficar à vontade. Teatro Trianon, o Antônio Filho, que está na direção do Teatro Trianon, Neuzinha da Hora, que está na direção do Teatro de Bolso, que foi uma das instalações onde gravamos também cenas do filme, e toda a equipe do Teatro de Bolso. A própria Fernanda Campos, né, secretária de Cultura da nossa cidade. Que mais? Que muita gente, assim, a gente vai na hora ficando... Mas para o Conselho de Cultura da cidade, o Fundo de Cultura, o Fabrício e todo mundo do Fundo de Cultura, que eu ficava lá batendo, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, preciso de mais prazo. Enfim, eu agradeço a todos, a toda a minha equipe, a todos que colaboraram direto ou indiretamente, a delegada da DEAN atual, a Juliana, o juiz da Vara de Violência Doméstica. Quem mais, meu Deus? A Ordem de Advogados de Campos, todo mundo está apoiando o filme. Então, assim, eu tive o prazer de estar com todos eles. O vereador Frederico Matos, né? Frederico... O presidente? O presidente. Frederico. Fred. Nosso querido Fred. Fred, que também nos ajudou com essa questão do projeto de lei do memorial, com a escadaria, com o manifesto na escadaria da Câmara. Então, eu tenho muito a agradecer. E com a Josiane, né? Que sem palavras para Josiane Morumbi. Foi a madrinha. Ela é a madrinha. Foi a madrinha. Ela é a madrinha. Que bom.
Obrigado. Eu que agradeço. Que você consiga viver de arte. É o que eu Amém. desejo a você e a todo mundo que ama e que tem dom, né? Porque Amém. às vezes você pode amar e não ter dom. Então a gente tem que Exatamente. saber discernir isso. Exatamente. O Elinho, só para terminar, o filme ele termina com uma música de minha autoria, que é um samba. Eu descobri que eu também sou compositora, sou sambista. Na falta do dinheiro, Vai, a para gente vai pagar o descobrindo. direito autoral, aí eu falei, gente, tem que terminar com uma música lá em cima, porque a outra é mais fúnebre, né? Mais para esse momento triste. Então eu teria que terminar com uma música lá em cima. E nada melhor do que um samba. E aí eu escrevi o samba Eu Digo O Que Eu Quiser, e a Samila Jabbour interpretou lindamente, ela é maravilhosa também no canto. Ela que exerce um projeto que é um musicanto com os 50 mais, né, aqui na nossa cidade. Que legal. Então, nós também tivemos esse samba lançado. E para o futuro, que eu falta só finalizar isso para você, para o futuro, eu quero ser mestre. E na minha tese eu quero dizer como acontece esse ciclo de violência, usar o vermelho nela e desenvolver um laboratório de teatro e multiformas de linguagens de arte para ressignificar as marcas da violência deixada nos corpos femininos. Esse é o meu desejo. Uma aula. E que Papai do Céu faça com que seu desejo vire realidade, né? Amém. E que, infelizmente, né? Mas que, felizmente, num futuro próximo, a gente tenha esses números cada vez mais menores, Exatamente. cada vez mais com os olhos de todos os gestores públicos, sejam eles homens ou mulheres, porque cada vez mais elas também estão inseridas nesse meio, mas que as pessoas sejam mais humanas. Eu acho que a gente precisa de mais ser humano, a gente precisa... Acho que as pessoas precisam mais de Deus no coração. E isso cada dia mais tem que ser exercitado. No mundo a gente fala de IA, de tecnologia. Eu acho que o ser humano precisa ser mais humano. Se ele for mais humano, acho que esses números, a tendência é que eles diminuam e que você e outras pessoas possam estar falando disso, mas principalmente vivendo de arte. Seja com música, seja com cinema, seja com teatro, seja com poesia. Porque... Eu desejo de verdade para as vítimas de violência, como eu sou, eu e a Samila, a gente coloca... Infelizmente, viveu, né? Nós somos depoentes no filme também. Eu desejo que um dia a gente consiga vencer isso. E que nós mulheres possamos poder viver em paz. É só isso que a gente quer. Gente, esse foi mais um Pode Falar podcast com a Elinho Naim. Acompanhe nas redes sociais. Fala pra gente a rede social. Ah, sim. A rede social do filme é @filme vermelho. @filme vermelho. E o seu? O meu, @Graziela dos Anjos. Então, gente, segue. Eu já tô curioso, já vou perguntar como é que eu faço para assistir, que eu já fiquei curioso aqui. Então, vocês busquem informação. Se Deus quiser, vai estar sendo... rodando o Brasil inteiro, participando de festival, participando, se Deus quiser, de premiações. E pra gente que é campista, principalmente campista que ama a cidade, como eu sou, orgulhoso de morar aqui, de ser daqui, torcer para que a gente tenha cada vez mais obras falando da nossa cidade. Muitas das vezes não coisas muito boas, mas que precisam ser confrontadas de vez. Um abraço, até semana que vem com mais Pode Falar com a Elinho Naim. Fui.